Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Jorge para um vídeo diferente do que eu estava fazendo. Dessa vez para fazer... Não vai ser de jogo que eu vou fazer, não é de notícia que eu vou fazer. Eu vou fazer meio que um palpitando do que pode ser esse segundo turno de um campeonato brasileiro emocionante. Mas, se você quer continuar no vídeo, deixem o like, se inscreve no canal, comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo e compartilhem. Bom, hoje não vai ter jogo da dupla Grenal, isso todos sabemos, mas não é porque não tem jogo hoje que eu não vou deixar de fazer esse vídeo. Bom, primeiro vamos falar dos times da parte de baixo do Brasileirão, a parte que está lutando para não cair. Os times que atualmente compõem o Z4, a zona do rebaixamento, são o Goiás, que é o Lanterna, o Atlético Paranaense, que é o vice-lanterna, o Bragantino e o Coritiba. Esses são os times que estão lutando para não cair de divisão, principalmente. Mas tem times que também estão acima deles, mas que não estão tão seguros assim não. E eu estou falando do Vasco, do Bahia, do Botafogo e do Atlético Goianiense. Mas esses times, eles estão com menos chances de serem rebaixados porque o Vasco ele já foi em determinado tempo líder do campeonato brasileiro. O Botafogo ele até montou um bom time, um time até regular, contratou um ótimo lateral que é o Vitor Luiz, veio o Matheus Babi, contratou gente, até contratou o Honda para esse time, mas a verdade é que ele errou nos técnicos, em um dos técnicos que ele trouxe. Primeiro que eu não iria ter trazido o Paulo Autuori, que ele disse claramente que não queria mais ser treinador, já estava pensando em se aposentar. O cara que iniciou o ano era um técnico defensivo. E o Bruno Lazzaroni, ele estava desenvolvendo um trabalho. Mas o Botafogo mandou ele embora e tchau, tchau. Já os outros times como o Vasco, eu acho mais difícil que eles vão lutar por alguma coisa a não ser lutar pela sobrevivência. Apesar do Vasco ter até um time bom como jogadores com Cano, Benítez, Andrei, o zagueiro Castan, o goleiro Fernando Miguel, tem peças o Vasco. Só que algumas dessas peças não têm rendido mais. E também que o técnico que fazia tudo acontecer saiu, mas veio até que um bom técnico, que é um cara que veio lá de Portugal, mas é bom técnico. E para escapar da zona, não ser rebaixado, precisaria de 35% de aproveitamento, ou, para traduzir melhor, precisaria de 45 pontos para não ser rebaixado. Lembrando que ano passado o Cruzeiro, que foi o primeiro time na zona do rebaixamento, o que foi o 17º lugar, ele teve 36 pontos conquistados, um aproveitamento de 31,57% em todo o campeonato. Já o primeiro time fora da zona do rebaixamento foi o 16º colocado Ceará, que terminou o campeonato com 34,21%
com 39 pontos em todo o Brasileirão 2019. Então, não é tão fácil escapar da zona do rebaixamento. Até porque tem times que já era esperado que estivessem aí. Tipo o Goiás, o Coritiba, o Atlético Paranaense é uma grande surpresa negativa. Mas tem times que não descartem a possibilidade de algum desses times se safar do rebaixamento. Agora, mudando um pouco de tema, vamos para a parte de cima do Brasileirão. E vocês vão perguntar, mas cadê o Sport, o Ceará e o Corinthians? Eu peguei os 8 times que estão na zona que tem chances de cair e os 5 times que estão na fase no G6, quer dizer, no G4 e G6. Vocês me entenderam. Agora, falando da parte de cima, os times que estão nessa parte de cima são eles: o Internacional, que tem 35 pontos e uma campanha de 61,40% de aproveitamento. O Flamengo tem a mesma quantidade de pontos e com isso tem também o mesmo aproveitamento. O Atlético Mineiro tem 3 pontos a menos, com 32 pontos, com 59,25% de aproveitamento. O Fluminense, que tem feito um campeonato muito surpreendente, tem 32 pontos e 56,14% de aproveitamento. E o São Paulo, que é o time que tem que tem o melhor aproveitamento do Brasileirão, mas já eu vou contar a razão disso, que tem 30 pontos, com 62,5% de aproveitamento. O São Paulo é o líder por aproveitamento, mas ele tem apenas 30 das 20 partidas que fecham o primeiro turno, ele tem 16 partidas jogadas. O último classificado do G4 precisa de pelo menos 57 a 60% de aproveitamento para entrar direto na fase de grupos da Libertadores 2021. Mas aí vale destacar uma coisa: tem time aí que não é surpresa, está aí, como o Inter, o Flamengo, o Atlético Mineiro. Mas tem times que estão surpreendendo no campeonato. Vocês estariam... Nem o mais otimista torcedor do Fluminense esperava que o Fluminense ia acabar o primeiro turno do Fluminense e ele estaria no G4 do Brasileirão. Estaria pensando, Sul-Americana, meio de tabela, não aí em cima. E aí eu tenho que tirar o chapéu para o técnico do Fluminense, o ex-Inter Odair Hellmans, que tem feito um grande trabalho à frente do time, e fiquem de olho que esse time promete no segundo turno surpreender muita gente ainda. E voltando a falar do geral mesmo, os times que ainda estão matematicamente com chance de se classificar para Libertadores, como o Santos, o Palmeiras, que tem vindo numa ascensão, eles estão com campanhas até irregulares, tanto o Palmeiras quanto o Santos. Se vocês fossem perguntar para mim, entre Santos e Palmeiras, qual time tem mais chance de ir para a Libertadores, eu botaria os Santos.
apesar do Palmeiras estar em evolução, em ascensão, tem oscilado bastante, mas muito mesmo. É só vocês olharem as performances com o Lucha e os resultados que o Lucha deu para o Palmeiras no início do campeonato. E voltando a falar um pouco do São Paulo, se o São Paulo ganhar os jogos que ele tem para disputar no primeiro turno, ainda que estão atrasados, ele pode e se torna o líder do Brasileirão no primeiro turno. Sim, o São Paulo tem chance de ir para de acabar o primeiro turno líder. Mas é futebol, tudo pode acontecer, não é? Agora, voltando a falar dos aproveitamentos, os percentuais de aproveitamentos entre para os G4 precisa de 57% a 60% de aproveitamento. Como eu disse antes, 57% de aproveitamento, agora uma informação, equivale a 65% dos pontos. 65 pontos. E os 60% de aproveitamento equivale aos 68 pontos do time em um campeonato inteiro. E como tem o G4, tem um G6, que quem não se classifica no G4, que vai direto para a fase de grupos da Libertadores, ele tem, se ele está entre quinto e sexto, ele vai para a pré-Libertadores. E para isso precisaria, no G6, precisa de 50 a 56,9% de aproveitamento para a disputa da pré-Libertadores. Que seria 50%, seria 57%. Já 56,9% equivalem a 64 pontos. E tem time aí que tem condição de chegar para essa briga boa para quem vai na Libertadores edição 2021. E se não esqueçam, deixem o like. Valeu!